Isso é uma regra que eu já notei de todas as pessoas que eu converso e que eu já conheci na minha vida que tem facilidade ou dificuldade com o idioma. Eu não sei vocês, mas eu não gosto de estudar coisas que não me interessam. Eu não tinha interesse nenhum, quando eu estava aprendendo inglês lá atrás, em estudar inglês. Gramática do inglês é chato. Eu acho extremamente chato. Hoje eu vou explicar por que você não consegue aprender inglês e até o final do vídeo eu vou te dar 3 passos para ajudar a destravar o seu inglês de uma vez por todas. E o meu contato com o idioma começou antes mesmo de eu fazer curso de inglês. Ali no final dos anos 90, quando eu era adolescente, eu já assistia séries que passavam na TV. Eu assistia Friends, Seinfeld, That 70 Show, tinha uma série chamada Mad About You, uma porrada de séries que passavam ali nos canais. E eu maratonava aquele conteúdo. Assistia e depois assistia de novo. Eu lembro que tinha alguns dias que tinha maratona mesmo. Na época não tinha Netflix. Era assim, 24 horas repetindo a série. E aí, como acontece aqui no Brasil que pouca gente fala inglês, eu não tinha oportunidade de praticar conversação. E decidi ir atrás de um curso para focar em conversação. Durante esse curso, que durou ali de 1 ano a 1 ano e meio, era um negócio focado em conversação, os professores percebiam que eu tinha uma facilidade com o inglês. E ali por volta de 2007, 2008, eu tive um chefe lá na Dell que falava inglês. Ele era, na verdade, americano, chamado Ross. Eu combinei com esse cara que a gente ia falar inglês. Então, todo dia, nem que fosse alguns minutinhos, a gente conversava no trabalho em inglês. Na minha cabeça, com o que eu acreditava e sabia na época, isso ajudou a destravar o meu inglês. Mas anos depois, eu fui descobrir que essa facilidade para falar inglês era uma consequência de uma outra situação, chamada Comprehensible Input. Input compreensível. Input quer dizer entrada. Então, input compreensível é uma entrada compreensível, ou seja, é você consumir um idioma de maneira compreensível. Resumindo, se você está assistindo uma série, um filme, lendo um livro ou escutando um podcast, o ideal é que você entenda 95% desse conteúdo. Isso é input compreensível. E por que eu estou falando de input compreensível? Existe um cara chamado Stephen Krashen, que é um dos linguistas mais renomados da história do planeta. E esse cara tem mais de 30 anos de estudos comprovando que pessoas que praticam input compreensível têm uma facilidade, uma eficiência zilhões de vezes maior comparados com pessoas que seguem os métodos tradicionais, ou seja, estudo de gramática. Eu vou ler um trecho para você do que esse cara diz. Nós adquirimos um idioma quando entendemos o que ouvimos e lemos, quando entendemos o que as pessoas estão nos dizendo e não como elas dizem. Isso pode parecer óbvio, mas tem um detalhe aqui que faz toda a diferença. Muitas pessoas, quando estão aprendendo inglês, ficam preocupadas em o como. Mas por que ele usa isso? Mas por que ele faz aquilo? E as pessoas não direcionam o tempo para estar em contato com o inglês, que é o que faz toda a diferença. Não tem uma criança que fale um idioma fluente que fica questionando, mas por que eu falo assim? Mas por que eu falo assado? Quando a criança chega na idade dos porquês, por que isso, por que aquilo, ela já está falando o idioma fluente. Ela já adquiriu o idioma, porque ela aprendeu a entender mensagens. É assim que funciona. Quando a gente aprende a interpretar e entender mensagens em um idioma, você está adquirindo aquele idioma. É por isso que a coisa mais importante que as pessoas menos fazem é consumir conteúdos em inglês. Isso é uma regra que eu já notei de todas as pessoas que eu converso e que eu já conheci na minha vida que tem facilidade ou dificuldade com o idioma. Se você é uma pessoa que tem facilidade com o idioma, via de regra você consome inglês em algum tipo de formato, independente de qual seja. Você assiste série, filme, podcast, lê livro, lê artigo na internet, seja qual for o formato, você se coloca em contato com algum tipo de conteúdo em inglês. Você sabe qual é o perfil da pessoa que tem dificuldade com o inglês? Normalmente é a pessoa que, eu não gosto de assistir série, eu não gosto de assistir filme. Tudo bem, você não precisa gostar. Mas então, vamos escutar um podcast quando tá lavando uma louça? Mas eu não lavo louça. Eu saio de casa, vou pro trabalho, nem como em casa. Então tá bom, vamos ler um livro quando você tá indo dali pro trabalho dentro do metrô? Vamos ler um livro.
Putz, não dá porque eu tenho enjoo. Dentro do ônibus, do metrô, eu tenho enjoo. Então vamos escutar um audiobook, o livro em áudio. Ai, mas, nossa, eu não consigo porque tem um aplicativo, meu celular é tão velho, não tem... Esse tipo de pessoa é a pessoa que tem dificuldade com o idioma. Ela não consome nenhum tipo de conteúdo em inglês de forma sistemática. Então, quando eu cheguei no meu curso de inglês com mais facilidade do que outros alunos, isso não aconteceu por uma obra do acaso. Isso aconteceu porque sistematicamente eu consumia conteúdos em inglês mesmo sem saber o que eu estava fazendo. Eu fazia porque eu gostava. E a minha facilidade em lidar com o idioma, em aprender, e a conversar, e a entender, e a ter uma pronúncia melhor, veio a partir desse consumo de conteúdos em inglês sistematicamente. Então agora eu quero falar de hábitos, porque consumir conteúdos tem a ver com hábito. Isso serve para você que já tem esse hábito e talvez precise fazer algum ajuste fino para direcionar os seus esforços para que você tenha mais resultado, ou para você que não gosta de ficar em frente da TV, mas que precisa de estratégias para se expor ao inglês. Então vamos lá, agora eu quero entrar no passo a passo para você, a partir desse vídeo, pegar esse sistema, implementar na sua vida e começar a destravar o seu inglês. A primeira coisa que você precisa fazer é definir o tipo de conteúdo que você gosta. E é fundamental que você goste o máximo possível do conteúdo para que não fique parecendo que é estudo. Eu não sei vocês, mas eu não gosto de estudar coisas que não me interessam. Eu gosto de estudar coisas que sejam do meu interesse. E eu não tinha interesse nenhum, quando eu estava aprendendo inglês lá atrás, em estudar inglês. Gramática do inglês é chato. Eu acho extremamente chato, é maçante, é entediante. Você começa a falar de verbo, preposição, as conjugações, a primeira pessoa do plural. Cara, isso é extremamente entediante, me dá vontade de dormir. Por isso que eu falo que é importante definir aquilo que você gosta. Começa por aí e a partir do momento que isso virar um hábito, vai ficar mais natural você ter esse tipo de ação dentro da sua rotina. E aquilo que eu falei, o formato não é tão importante. O importante é que seja um conteúdo que chame a sua atenção. Pode ser livro, podcast, audiobook, série, filme, documentário, vídeo no YouTube, no TikTok, qualquer tipo de conteúdo em inglês. E aí a gente já entra na segunda dica que é fundamental. Esse conteúdo precisa ser o mais compreensível possível. Você precisa entender o máximo dele, tá? O ideal que o Steven fala nos estudos é que seja até 95% o grau de compreensão. E aí vamos ser sinceros, na vida real isso é impossível. Você vai encontrar um conteúdo para você fazer com consistência que você entenda 95%. Não. Só tenta fugir dos conteúdos que são muito difíceis, muito técnicos, muito complexos, com inglês talvez antigo, que não vai agregar muito. Procura fazer o feijão com arroz. E também não deixa isso te parar, tá? Você fala, não, eu não estou conseguindo começar porque eu não encontro um conteúdo que eu tenha um grau de compreensão muito alto. Não. Não tá achando, tá com dificuldade? Começa. Pega um negócio que te interessa e começa por ali. O terceiro passo é consistência. Não adianta você começar, se empolgar e vai e começa um dia, 2 dias, 2 semanas, um mês e daqui a pouco, essa semana aqui deu uma barrigada, cara. Putz, porque meu chefe me convocou para uma reunião, eu vou ter que viajar e aí agora eu não tô legal, aconteceu outra coisa, o meu cachorro, a minha sogra, o meu pai. Não adianta. Todo mundo tem problema, todo mundo aqui é adulto, tem uma vida de um adulto com obrigações, responsabilidades, imprevistos. Então, assim, se não for para fazer com consistência, você nem começa. É a mesma coisa que você pagar a academia lá, fazer o plano anual para ir 2 meses e parar. Não vale a pena, você vai gastar dinheiro. No caso é que você vai perder o seu tempo. Então, o que eu recomendo é que você faça com consistência. Não precisa começar fazendo muita coisa todo dia, não. Precisa fazer 2 horas por dia, não. Começa com alguns minutos, mas faça um negócio todo santo dia. É claro que tem uma exceção ou outra que vai passar. Hoje eu não consegui, fiquei ali 1, 2 dias, mas assim, tenta seguir a regra do 2 dias, que é o seguinte, você deixa passar um dia, mas você não deixa passar 2 dias. Eu perdi ontem, mas hoje eu não vou embarrigar 2 dias. Eu não vou embarrigar 2 dias. Eu não vou deixar passar mais do que 2 dias. Tenta manter isso para ter uma certa consistência. Porque se você não tiver consistência, cara,
você não vai ter resultado. Você vai achar que está cumprindo um protocolo ali e a coisa não vai dar certo e esquece, você não vai ver resultado. E a última dica que eu quero deixar é a dica de ouro. Quando você estiver fazendo esse processo, você tem que desligar na sua cabeça aquele radarzinho que fica o tempo todo medindo o quanto que eu estou melhorando, o quanto que eu estou aprendendo, o quanto que eu estou... Mas eu não entendi nada dessa aula, mas nossa, mas aqui eu assisti esse vídeo e não peguei nada. Nossa, mas não teve uma palavra, mas eu... Sabe esse radarzinho ali que fica o tempo todo medindo tudo e medindo a evolução do seu inglês? As coisas não evoluem assim. Desliga isso, confia no processo. É que nem atividade física, tá? Eu comparo muito o inglês com academia, atividade física, porque é muito parecido. Mesmo que você treine consistentemente, faça dieta, siga todo o passo a passo, depois de um mês, 2, 3, cara, se você não tirar foto todo dia, talvez você não perceba as diferenças. E talvez, dependendo de pessoa para pessoa, ainda não tenha uma diferença visível, embora já tenha um processo interno que está acontecendo ali dentro. E com o inglês a mesma coisa. Certo, pessoal? Então é isso. Ó. Vai lá, pega essas dicas de ouro, implementa na sua rotina, que eu tenho certeza que se você fizer esse passo a passo com consistência, eu não tenho dúvida que você vai conseguir destravar o seu inglês de uma vez por todas. E agora deixa eu te pedir uma ajuda, deixa um like nesse vídeo, manda para os seus amigos. Se você está vendo aqui no YouTube, se inscreva no canal, porque assim você ajuda muito e muito o meu trabalho, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo, um abraço.